Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula de hoje, iremos apresentar as expressões regulares, bem como demonstrar que as expressões regulares são equivalentes aos autômatos finitos. Ou seja, a classe das linguagens que são definidas a partir de expressões regulares também é a classe das linguagens regulares. Assim, toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão regular. Este é um formalismo denominado denotacional ou também funcional. Por quê? Porque ele constrói uma função a partir de funções elementares de forma composicional. Também chamamos esse formalismo de gerador, pois podemos inferir como construir as palavras de uma linguagem. Na aritmética, por exemplo, usamos o símbolo de mais e da multiplicação para construir expressões como 2 mais 3 é igual a 7. Ora, essa expressão denota um valor. Aqui, neste exemplo, o valor 35. Então, nas expressões regulares, o que iremos fazer é utilizar de operadores regulares de concatenação e união para denotarmos linguagens a partir de linguagens básicas. Então, a partir dessas linguagens que são conjuntos, iremos aplicar operações de concatenação e de união e formarmos novas linguagens. As expressões regulares são amplamente utilizadas porque elas permitem uma adequada comunicação entre humano-humano e humano-máquina. Elas servem como a linguagem de entrada para vários sistemas, como, por exemplo, para os usuários do sistema operacional Linux, o comando grep, que permite fazer consultas, pesquisas em Linux. Também, para quem já fez um compilador, né, sabe que os analisadores sintáticos, né, como, por exemplo, o lex e o flex, utilizam de expressões regulares para definir os tokens, as expressões que aparecem na linguagem. Formalmente, uma expressão regular ela será definida de forma indutiva a partir de um alfabeto sigma. Por exemplo, se tivermos o alfabeto sigma como o binário, 0 e 1, iremos definir, então, a expressão regular da seguinte forma. Bem, primeiramente, o símbolo vazio é uma expressão regular e o símbolo vazio denota a linguagem vazia, ou seja, não tem nenhum símbolo na minha linguagem, tá? A linguagem vazia. Temos também um símbolo epsilon, que é o símbolo que estamos utilizando para representar a transição vazia, né? Nesse caso, iremos definir, né, a linguagem gerada a partir de epsilon como a linguagem que tem um elemento, que é o epsilon, né? Notem que a linguagem vazia ela é diferente da linguagem que contém um elemento que representa o símbolo de vazio, que é o epsilon. Tá? E, por fim, nós teremos para cada símbolo, ou seja, para cada símbolo do meu alfabeto, x, nós vamos dizer que o x é uma expressão regular. Então, no nosso caso, se o alfabeto for binário, 0 e 1, nós vamos dizer que o 0 é uma expressão regular, nós vamos dizer que o 1 é uma expressão regular. E eles irão denotar, né, a expressão regular 0 irá denotar o conjunto unitário que tem o vazio. Ou seja, quando eu escrevo uma expressão regular 0, eu estou falando da linguagem que tem um elemento só, a linguagem que é um conjunto unitário que tem apenas o 0. Da mesma forma, o 1, a expressão regular 1, vai denotar o conjunto unitário 1. Então,
para todo x pertencente ao meu alfabeto, eu vou dizer que o x é uma expressão regular e ele denota a linguagem unitária que tem apenas o x. Bem, como em toda definição indutiva, nós temos os casos indutivos que partem de expressões que já foram definidas, ou seja, que já pertencem à linguagem. Então, vamos assumir duas expressões regulares, R e S, né, que denotam, respectivamente, as linguagens R e a linguagem S. Ora, se R e S são expressões regulares, iremos dizer que R mais S, R união com S, também é uma expressão regular. E ela irá denotar a linguagem que será a união da linguagem denotada por R com S. Ou seja, R união S é a linguagem formada por quem? Por R mais S. Então, o nosso caso indutivo, composição, operação, união, representada aqui pelo símbolo de mais, tá? Alguns livros na literatura, ao invés de usar o maisinho, usam na linguagem, né, na expressão regular, o símbolo de união, tá? Aqui eu estou usando o símbolo de mais, mas qualquer uma das escolhas é possível, certo? Bem, um outro caso indutivo. Novamente, se eu tenho que duas expressões R e S são regulares, são expressões regulares, então a composição de R e S, ou seja, R seguido de S, também é uma expressão regular. E essa linguagem, né, que é o resultado da composição de R e S, é a linguagem, né, formada pelas palavras UV, onde U é uma palavra de R, ou seja, é um elemento de R, e V é um elemento da linguagem S. Por fim, nossa última operação é a concatenação sucessiva, ou seja, a operação estrela. Então, se eu tenho que R é uma expressão regular, aplicar R sucessivamente, né, fazer a concatenação sucessiva de R também é uma expressão regular. E isso vai denotar a nossa linguagem R estrela. Bem, apenas dando alguns exemplos aqui, né? Então, o zero é uma expressão regular se eu estiver utilizando o alfabeto 0 e 1, certo? Se o epsilon, ele também é uma expressão regular, logo, eu tenho que o 0 mais epsilon é uma expressão regular, né? Essa é a definição da união, né? No caso indutivo. Ora, se R mais epsilon é uma expressão regular, então 0 mais epsilon repetidas vezes, ou seja, a concatenação sucessiva deles, né, também é uma expressão regular. É esse exemplo do caso indutivo do operador estrela. Tá? Só para dar mais um exemplo, e eu poderia ter o 1 como sendo uma expressão regular, porque o 1, né, é um símbolo do meu alfabeto, logo ele é uma expressão regular, e a expressão 0 mais epsilon sucessivas vezes 1 também é uma expressão regular, porque eu estou pegando um R, que é 0 mais epsilon estrela, e um S, que é o 1, e estou fazendo a concatenação de 0 mais epsilon estrela com 1. Isso aqui também é uma expressão regular. Ora, como vocês notam, né, a expressão vai ficando com muitos parênteses. Então, para simplificar, usualmente, a gente omite os parênteses, né, e usa uma relação de precedência, com a seguinte ordem. Né? A concatenação sucessiva ela é aplicada primeiro, depois a concatenação e, por último, a união. Então, toda vida que eu tenho
uma expressão regular sem os parênteses, né, eu uso a relação de precedência, aplicando primeiro a concatenação sucessiva, depois a concatenação e, por fim, a união. Vejamos alguns exemplos de expressões regulares. Bem, o zero, como eu havia já dito anteriormente, ele é uma expressão regular e ele gera a linguagem que é gerada por essa expressão regular é a que tem um conjunto unitário apenas do zero. O 1 também é uma expressão regular e a linguagem denotada por ele é a linguagem que tem um conjunto unitário 1. Ora, se eu fizer a expressão 0 mais 1, ou seja, 0 união com 1, isso vai me dar a linguagem que tem a união do conjunto que é denotado pela expressão 0, união com a linguagem que é denotada por 1. Ou seja, é o conjunto unitário 0, união com o conjunto unitário 1. Portanto, quando eu falo a expressão 0 e 1, eu estou falando de uma linguagem que pode ser um 0 ou pode ser um 1. Um dos dois caracteres, uma das duas entradas. Se eu falo 0 ou 1, 0 mais 1 sucessivas vezes, ou seja, operador estrela, né? Eu estou dizendo, né, eu estou expressando a linguagem 0 ou 1 estrela. Ou seja, quem é essa linguagem? É o epsilon, é o 0, é o 1, é o 00, é o 01, é o 10, o 11, né? O 001 e por aí em diante, né? Ou seja, é a nossa linguagem formada por 01 estrela. Bem, eu também posso fazer a concatenação de duas linguagens. Ora, se o 0 é representado, denota o conjunto que tem 0, a concatenação com 0, né, denota também o conjunto que tem 0, ora, fazer a concatenação de 0, 0 é fazer a concatenação dessas duas linguagens. Logo, isso aqui me dá a palavra 0, 0. Então, a expressão regular 0, 0 denota o conjunto unitário que tem 0, 0. Da mesma forma, o 1, né, denota a linguagem que tem apenas a palavra 1. De novo, eu já sei que 0, 0 é uma expressão regular e sei que o 1 é uma expressão regular. Eu posso fazer a união dessas duas expressões regulares e construir a palavra 00 mais 1. Ora, que linguagem isso denota? Denota a linguagem que representa o 00, que é a linguagem que tem uma palavra só, que é a 00, união com a linguagem que denota a expressão 11. Ou seja, isso aqui é a linguagem que tem duas palavras possíveis, ou 00 ou 11. Bem, as expressões regulares podem cada vez ser mais complexas. Aqui no caso, eu já havia definido que 0 mais 1 estrela é uma expressão regular. E lembrem, essa expressão regular denota todo o conjunto de palavras que são formadas por 0 e 1. E eu posso fazer a concatenação dessa linguagem que denota 0 e 1 com a expressão regular que representa um 00 e um 1. Ou seja, representam as palavras 00 ou 1. Então, essa linguagem, essa expressão regular vai denotar quem? Todas as palavras que terminam em 00 e 1. Antes, ela pode ter qualquer palavra antes dela. Então, informalmente, se formos descrever as expressões regular, né, através de palavras, né, quando eu uso a expressão regular 00, eu estou definindo uma linguagem que só tem a palavra 00. Se eu tenho uma expressão regular 0 estrela, isso aqui denota todas as palavras que começam com 1 e tem 0 ou mais zeros na sequência. Exemplo,
O 1 pertence a essa linguagem, o 10 pertence a essa linguagem, o 100 pertence a essa linguagem, o 10000 pertence a essa linguagem e por aí em diante. Tá? Ou seja, são todas as palavras que iniciam por 1 e são seguidas por 0 ou mais zeros. A expressão regular 0 ou 1, 0 mais 1, operador estrela, significa todas as palavras que podem ser formadas por 0 ou por 1. Ou seja, todas as palavras formadas por 0 e 1, concatenadas quantas vezes eu quiser. Então, a palavra 0 pertence a essa linguagem, a palavra 1 pertence, mas a 01 também pertence, a 10 pertence, a 10 pertence, a 1 pertence. Então, todas as palavras que são formadas ou por 0 ou por 1, né, a partir do alfabeto 0 ou 1, são palavras que pertencem, né, à linguagem gerada a partir de 0 mais 1 estrela. A expressão 01 e 0 mais 1 estrela são todas as palavras que são iniciadas por 0 e 1. Né? Então, isso aqui define todas as palavras que começam com 0 e 1 e tem qualquer palavra ao final. Por exemplo, 00, 11, né? 01, nada, se eu quiser, e por aí em diante. Notem que definir uma expressão regular, né, ela é muito mais direta do que definir um autômato, como a gente fazia. Vocês lembram, né, como era para definir um autômato para reconhecer essa linguagem que iniciava com 01? Aqui eu represento essa mesma linguagem, né, que reconhece o 0 e 1, né, ou seja, que eu representava como autômato, de uma forma muito simples e direta. Ou seja, a palavra que começa com 0 e 1 e tem qualquer 0 e 1 depois dele. Tá? Ou seja, as expressões regulares, elas são muito fáceis, muito utilizadas para a gente definir linguagens de forma muito mais intuitiva do que os nossos autômatos. Por exemplo, se eu quiser uma palavra que termine em 0 e 1, eu vou ter um 0 ou 1 operador estrela, ou seja, o 0 mais 1 operação estrela, ou seja, sucessiva concatenações de 0 e 1, ou seja, qualquer palavra que tenha 0 e 1, mas que termine em quem? No 0 e 1. Tá? Então, 0 mais 1 estrela, 0 e 1, são todas as palavras que terminam em 0 e 1. Se eu quiser construir as palavras que iniciam em 0 e 1 e terminam em 0 e 1, o que eu faço? Eu inicio a minha expressão com 0 e 1, termino com 0 e 1, e ao centro eu coloco qualquer palavra, né? Ou seja, qualquer palavra formada por 0 e 1. Tá? Então, essa expressão regular denota todas as palavras que iniciam por 0 e por 1. Se eu quiser, por exemplo, todas as palavras que ou terminam em 0 e 1 ou terminam em 1. Bem, para isso basta eu fazer o quê? Colocar no início da minha expressão regular qualquer palavra, a partir do alfabeto 0 e 1, ou seja, 0 mais 1 estrela, e faço a concatenação disso com os terminais 0 e 1 ou 1. Então, essa expressão regular define todas as palavras que terminam com 0, 1 ou 1. Se eu quiser definir uma expressão regular para palavras que contêm exatamente 2 uns, ou seja, toda palavra vai ter que ter 2 uns e somente 2 uns. Então, notem que todas as palavras que são formadas por 2 uns podem ter zeros antes, zeros entre eles ou zeros ao final. Então, a expressão regular 0 sucessivas vezes concatenado com 1, 0 sucessivas vezes concatenado com 1 e 0 sucessivas vezes, né, forma a palavra que tem exatamente 2 uns.
né? Pode ter zeros antes, zero no meio ou zero depois. Se eu quiser definir as palavras que não contêm dois zeros seguidos, ou seja, eu não tenho dois zeros seguidos, tá? Nunca acontece esses dois aparecerem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir todas as palavras, né? Separando elas por um, ou seja, se aparecer um zero, é porque, né? Se aparecer um, eu vou ter um ou mais um zero, tá? Porque o 1 vai ser usado para separar o zero, então eu posso fazer a aplicação disso aqui sucessivas vezes. Então, nessa formação, eu nunca vou ter dois zeros sucessivos, porque se eu tiver um, eu vou ter, né, um ou um seguido do zero, e a próxima aplicação disso, né, vai ser um iniciando, então ele vai separar, né? Por exemplo, se eu tenho o 10 aqui, depois aplico um, eu vou ter um separando. Se eu tenho o 10 depois de novo, um zero, ele tem sempre alguém entre os dois zeros, tá? Mas eu posso, a minha palavra pode começar com zero. Então, o que eu faço? Eu inicio com zero ou ele pode não iniciar com zero. Então, é zero mais epsilon, né? Concatenado com 1 mais um zero estrela. Tá? Ou seja, essa expressão regular denota todas as palavras que não contêm dois zeros consecutivos.